Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando a segunda temporada do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar de mente humana, saúde mental e saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, vamos tentar entender como ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E hoje eu tenho dois convidados maravilhosos. Primeiro, Dr. Henrique Made in Salvador. Dr. Henrique Santos Abdon Razzoni é médico formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, especialista em psiquiatria, professor no curso de medicina em 2 universidades e psiquiatra do Sistema Penitenciário de Salvador. E temos também, junto com eles, que dividem a mesma clínica também, a doutora Ana Vieira, terapeuta, docente em cursos de extensão em PICS e cannabis medicinal, pesquisadora, especialista com diversas pós-graduações em medicina integrativa e canabinoide, e com foco nas plantas medicinais, e criadora do Reset Program, que é maravilhoso. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigada, doutor Henrique, doutora Ana. Doutora Ana é nossa colunista também da Isto é Mulher e me falou do trabalho de vocês na clínica, que vocês têm... Na clínica tem vários focos ali, né? O trabalho da doutora Ana e o seu trabalho da psiquiatria, que eu amo. E uma das coisas que a doutora Ana falou, né, do doutor Henrique, que eu fiquei alucinada mesmo, com muita vontade de dividir isso com as pessoas que ouvem e se interessam pelo nosso cérebro, é que você, doutor Henrique, eu nunca tive, tá, essa temática aqui, é a primeira vez e eu acho extremamente importante. Você trabalha como psiquiatra do Complexo Penitenciário de Salvador. Eu sempre pensei, como é que é a vida desses presos, né? Desde uma pessoa que roubou uma manteiga pode estar lá, uma pessoa que matou pode estar lá, como eles são tratados, porque a vida deles é um caos aqui fora. Aí são presos, continua um caos ali, né? Eu só consigo lembrar da Anísia Silveira, né, que fez um trabalho fantástico. Eu queria que você falasse desse trabalho incrível que você deve fazer na penitenciária. Primeiramente, agradecer pelo convite, muito obrigada, assim, Prazer. Um espaço maravilhoso, né, para a gente discutir saúde mental. E saúde mental em penitenciária é um aspecto à parte, digamos assim. Primeiro porque essa é uma população que, no geral, já é uma população mais marginalizada, Sim. né? A realidade aqui no Brasil, eu posso falar extrapolando para o Brasil inteiro, apesar de só viver essa realidade em Salvador, mas é uma realidade ainda de muita pobreza. Então, a população que eu lido é uma população majoritariamente pobre, né? De uma maneira geral. A grande maioria dos presos que estão hoje no sistema penitenciário são de classe baixa. Então, isso já reflete um pouco, né? Uma realidade que é uma realidade, digamos assim, socioeconomicamente mais comprometida. Mas, de uma forma geral, o sistema penitenciário é um sistema que ele fragmenta muito, né? De uma forma geral, indivíduos. Tá. Ele fragmenta muito indivíduos setorizados pelo que foi feito, pelo crime que foi cometido, né? Então, assim, a gente tenta organizar de uma forma que indivíduos que cometeram crimes mais graves não fiquem com indivíduos que cometeram crimes tidos como mais brandos. Existe essa organização? É nova, é recente? Ou sempre Existe foi uma assim? tentativa de organizar. Não acontece de forma perfeita porque a população é superlotada hoje, né? Então, assim, o sistema tem muito mais gente do que deveria ter, pelo menos lá em Salvador. E aí nem sempre a gente consegue fazer exatamente dessa forma. Sim. Mas a ideia é tentar setorizar esses indivíduos também dividindo pelo crime que foi cometido, certo? E aí, assim, saúde mental é importante em todos os setores da sociedade. Mas a gente tem que pensar em saúde mental na penitenciária como um espaço de saúde mental para ressocialização. Exato, para trazer de volta esse indivíduo, Isso, trazer né? de volta esse indivíduo para a sociedade. Então, assim, é difícil fazer isso, vou ser bem honesto, mas eu tento me eximir um pouco quando eu atendo os pacientes da visão jurídica da coisa, a visão legal. Então, assim,
dificilmente eu preciso saber exatamente o que a pessoa cometeu para atender ela. São poucos os casos em que isso faz parte do próprio diagnóstico. Que interessante. Então, na maior parte das vezes, eu tento não saber, justamente para não contaminar essa relação, né? Sim. E aí, o atendimento é um atendimento muito acolhedor. A ideia é que esse espaço seja um espaço seguro para que o preso, enfim, o paciente, de forma geral, se sinta confortável para conversar sobre o que está passando. Pense que, de uma maneira geral, fora do ambiente de saúde, esse preso ele já é muito maltratado. Pois é. Então, é justamente nesse espaço que ele se sente acolhido. Lá ele se sente seguro. E sempre foi assim? Sempre teve psiquiatras, né? Porque a gente conhece bem a história da Anísia da Silveira, mas a gente não sabe como que era e como é hoje, né? Sim. Se sempre foi assim, sempre teve psiquiatras nas penitenciárias, falta psiquiatra, você é o único? Não, assim, eu vou colocar relativamente pouco tempo pensando macroscopicamente no tempo das penitenciárias. Lá em Salvador, uma das pioneiras foi a doutora Ivete, que ainda continua como psiquiatra do presídio. Como o presídio é um complexo, são 5 penitenciárias no total. Nossa, bastante. Então, a gente divide, né? Eu não fico responsável por todas, ela fica responsável por algumas e eu por outras. E ainda é um trabalho muito pouco conhecido, né, de uma forma geral. Lá, inclusive, não são todas as penitenciárias que têm psiquiatra disponível. Então, às vezes, eu preciso me dividir para atender outros serviços. Então, tem poucos médicos. Tem poucos. Psiquiatra, especificamente, tem poucos. E, assim, a demanda é uma demanda absurda, muito grande, né? É uma população muito sofrida. Às vezes, é uma população que já vem com a demanda externa. Então, às vezes, são pacientes que já vinham com algum diagnóstico ou com algum adoecimento mental prévio. E a gente dá continuidade ao tratamento. Mas, às vezes, são pacientes que desenvolvem um adoecimento mental, obviamente, lá, claro, num porque espaço, deve ser tão sofrido, né, gente? E o trabalho é incrível, né? Porque, imagina só, a saúde mental em si já tem um monte de tabu, né? Em cima, um monte de aspectos que as pessoas julgam. E eles conseguiram fazer uma dinâmica muito diferente dentro da penitenciária, nesse sistema. Esse serviço, né, esse atendimento é o atendimento que tem mais acolhimento, né? Que poderia ser um caminho, uma reação inversa, até mesmo das pessoas que estão ali, né? De não ter aceitação de estarem passando por um psiquiatra e ele consegue fazer completamente diferente. Porque é onde o preso, ele consegue ter esse ambiente de... Porque o preso também fica assustado, né? Quando fala em psiquiatra, deve ter uma repulsa, assim, não tem? É reflexo da sociedade, de uma forma geral, né? Mas acaba que mudou completamente isso, né? Porque é o ambiente onde eles vão, que eles falam, que eles choram. Sim, né? Exatamente. Assim... E como você disse, né? Acolhedor, né? Hoje Super. A gente tem que pensar na profissão de vocês, né? Antigamente a gente tem aqueles filmes, né? Aquelas referências, né? De um relacionamento assim frio, distanciado. E você fala, e você trouxe aqui, acolher. Sim. Né? Então eu acho que isso que falta na humanidade mesmo, né? Acolher. E eu não sabia que você às vezes não fica sabendo o crime que cometeu. Isso é muito curioso também. Eu tento o máximo possível não entrar nesse mérito justamente para não contaminar o atendimento. Sim. Eu estava conversando com a doutora Ana, ela estava com algumas curiosidades também, perguntando como é o trabalho, né? E ela perguntou assim, e você costuma atender com um policial dentro da sala, Olha, né? É verdade. Porque a maior parte das pessoas deve imaginar que é um ambiente super perigoso. E na verdade não. Sério? 99% dos meus atendimentos são atendimentos que eu não coloco policial dentro da sala. Mas você poderia pôr? Poderia, Tá. E eu vou te dizer que as situações que eu coloquei, que foram muito poucas, foram situações que se eu pudesse, colocaria fora do presídio também. Eram pacientes que estavam fora da realidade, que a gente chama de psicóticos. Então, assim, eram pacientes que estavam agitados, enfim. Agressivos. Possivelmente agressivos, e isso poderia acontecer independentemente dele estar no presídio ou não, certo? Entendi. Então, de uma forma geral, eu peço para o policial ficar do lado de fora, inclusive justamente para favorecer esse acolhimento, né? Uhum. É claro que o preso não vai ficar tão confortável de chorar, de relatar o sofrimento. Com o policial ali olhando, né? Exatamente. Nossa, você vê cada detalhe, né? Que a gente tá de fora, a gente não tem noção. Pra mim, o policial, ele fazia parte, né? Porque a gente tem muito essa troca, né? Não dá para também não querer saber os detalhes, porque isso até engrandece o nosso trabalho como um todo. Sim. Porque essa visão que ele traz é muito distinta
da rotina em consultório, né, em clínica, é completamente diferente. Mas todos os aspectos que a gente pode observar, né, até na sociedade mesmo, o que isso pode impactar de positivo, de negativo. Claro. E tudo que esse sistema consegue também impactar diretamente e indiretamente. Ontem, assim, a gente conversou por horas sobre diversos temas, né? Seu projeto. Mas isso que você disse do policial dentro é uma coisa que também não me passou pela cabeça, né? E você vê, né? Você está ali correndo um risco, né? Um médico, né? Nessa situação. E você é muito calmo. Só você ter entrado aqui no estúdio já acolhe, sabe? Você já é muito calmo. Então, esse seu semblante, assim, essa paz que você passa, isso também acolhe. Como que é a dinâmica no consultório? Porque vocês têm na clínica várias coisas na clínica, vários atendimentos, né? Tem a psiquiatria, tem a doutora Ana. Olha, eu vou até puxar um gancho dessa fala sua, porque é interessante, é curioso. As pessoas acham que, ou pelo menos eu imagino, porque essa era a impressão que eu tinha antes de começar a trabalhar no presídio, que a gente não faz muita diferença, ou que esses pacientes acabam não tendo muito impacto do nosso trabalho, porque está num ambiente que é um ambiente muito hostil, enfim. E aí acaba comparando com o nosso ambiente de consultório, que é um ambiente que a gente realmente percebe que faz a diferença na vida das pessoas. Mas eu vou te dizer que não. No presídio eu faço uma diferença, não só eu, né? Obviamente, a equipe de saúde mental, de uma forma geral, faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Meu Deus, eu imagino. A terapia na minha vida é uma bênção, é a coisa mais incrível. Hoje eu até entendo desse impacto, porque eles estão numa situação limite ali dentro, né? Exatamente. Eu acho que às vezes, e na maior parte das vezes, o indivíduo, a ficha cai quando ele pausa ali do que ele fez, do que ele trouxe, ou do que não fez, né? Que ontem também uma das dúvidas na nossa conversa. E você já atendeu alguém que foi preso injustamente? Nossa, isso eu tenho curiosidade né? também. Isso, Como a gente olha pela perspectiva sempre porque tem tanta injustiça. Tem sim. A pessoa que roubou a manteiga, né? Eu tô dizendo assim, sim, assim, um clichê, mas sabe? Acontece pior do que isso, que é o seguinte. Jura? A gente pensa sempre também pela perspectiva do grupo que, de fato, cometeu o crime, né? Tá. E que, às vezes, fica ansioso, deprimido pelo cenário que vai enfrentar na cadeia. Mas existe outro lado também da moeda, que são indivíduos que são presos. Eu vou colocar aqui uma palavra com muitas aspas, mas de forma injusta, né? Muitas aspas porque não cabe a mim, como eu falei, fazer essa parte da justiça, eu faço a parte médica lá, mas, de uma forma geral, acabam sendo presos e, assim, como não tem acesso, por exemplo, a pagar um advogado, ficam esperando a defensoria pública. O defensor público, às vezes, só é nomeado 2, 3 meses depois, a nomeação demora, às vezes então, também meses. Falta, né? Não tem públicos. demanda. Em todos os aspectos. A demanda é muito alta, eles não conseguem cumprir, né? A quantidade de pessoas que precisa de defensor público e a quantidade de defensores públicos. Então, imagine que eu estava contando ontem para ela um caso de um menino que vivia numa comunidade carente. Assim, essas comunidades, elas têm, às vezes, regras próprias que a gente não tem muito acesso. Então, ele era um menino super estudioso, inclusive estava acompanhando certinho a escola, com plano de fazer faculdade. Estava cumprindo pena na escola? Não, fazendo tudo na escola certinho, seguindo os anos adequados, né? Que às vezes é uma realidade que não é comum. Com o plano de fazer faculdade, eu não lembro exatamente qual era o curso agora. Um menino super gente boa, inclusive. Mas na comunidade ele cresceu com outros meninos que não seguiram a mesma linha, que foram para a linha do crime. E ele dizendo para mim que ele não tem como simplesmente parar de andar com esses meninos, porque existe o risco de achar, inclusive, que ele é um X9, enfim, que ele pode denunciar a qualquer momento esses meninos. Então, ele ia jogar bola, por exemplo, num grupo de vários amigos, em que, digamos assim, de, sei lá, 10 amigos, 3 eram do crime, 7 não, mas todos eram amigos. Sim. Eles precisam conviver todos eles juntos. Sim, é onde ele está socializando, onde ele tá, né? Exatamente, é o ambiente que ele cresceu. E aí, o que acontece? Um belo dia, ele saindo de casa, foi resolver alguma questão na rua, para um carro de um desses meninos que conhece ele e fala assim, bora, dirige ali e leva a gente no cais. E aí ele não tem como dizer não.
Né? Ele não tem como se defender, não tem o que fazer nessa situação. Não mesmo, é refém E total. aí ele implorou, pelo amor de Deus, para não fazer, etc e tal. O E pessoal levar falou, no bora, cais, bora. que significa que eles iam cometer algum crime. Até então, eu acho que ele nem sabia o que estava Tá. acontecendo. Ele simplesmente levou os meninos, esse pessoal, para o cais. Quando chegou lá, que ele ia retornar, a polícia já estava na emboscada, prenderam todos e ele foi considerado cúmplice de um possível sequestro. Entendi. Nossa. E aí, veja, foi um menino que Tadinho. depois que a Defensoria Pública entrou no caso, ele saiu, certo? Sei. Conseguiram absolver. Mas pense que ele ficou, eu não vou te dizer aqui com precisão, mas no mínimo uns 3 meses na cadeia. Isso já Meu Deus muda do muito céu. a vida de um indivíduo. Um dia na cadeia já é Pois é, já é tenebroso, terror. imagine. Imagina um adolescente que está Pois tentando é. a duras penas traçar uma vida decente. Conseguir sair dessa realidade, né? Socializa ali com os colegas, não tem mesmo como. E o trauma, né? O trauma que fica. Foi exatamente por isso que ele veio pra E mim. lá dentro você cuida desse trauma, Sim. você... Gente... Sim. E doutor Henrique, você também pode medicar esses Sim, com os certeza. presos, né? Com Que estão ali. certeza. Ah, tá. A gente atua mediante as mesmas regras do SUS. Então, todas as medicações que são disponíveis no sistema penitenciário são as mesmas medicações que são disponíveis no SUS. Ah, tá. Portanto, as medicações da psiquiatria que são distribuídas no SUS geral também são distribuídas lá dentro. E aí os presos conseguem usar as medicações. Tem uma equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, que regulariza isso. Eles colocam no envelopinho a quantidade de medicações. Ou semanal, então entregam o envelope toda sexta-feira, por E exemplo. eles tomam sozinhos. Eles tomam sozinhos. E eles tomam direitinho, eles aceitam. Eu vou dizer pra você que a grande maioria, sim. A grande Tá. maioria entende a necessidade e realmente toma certinho a medicação. E aí evolui, né? Aí a evolução, geralmente, Porque é a uma evolução boa. medicação é fantástica, ela vem para ajudar. Agora a me vida. surgiu uma dúvida aqui, né? Dentro desse sistema, há esse grupo que comete os crimes e usam uma doença psiquiátrica como desculpa, né, para justificar um crime. Tipo, a pessoa vai, comete, depois fala que estava... Sim. Como é que é esse papel, né? Que você que está lá dentro Então, já chega nessa situação ou você avalia dentro que você falou que não participa da parte judicial, né? Não. De julgamento. não. É só a parte médica. Ah, não Mas- entra na parte de julgamento. Não. Às vezes vai chegar Sim, esse indivíduo essa pergunta que- é muito boa. que justificou um crime com uma doença Com base na mental. doença mental. E às Sim, vezes sim, ele sim. não tem a doença mental. Então, essa pergunta Exatamente, é porque hoje eu Né? vejo que tem fantástica. muita Não teve gente uma colocando senhora isso. no Rio que agrediu Sim. um iFood e agora ela falou que Tá ela alegando tem... que tava com Isso. alguma doença que ela mental. tava num surto Gente, a gente tá e que ela vendo isso tava fora de direto. si. Sim, essa pergunta é uma pergunta Tô no surto, tô maravilhosa. surtada. Ai, não, A hoje Aninha todo mundo sempre tá com os surtado. insights fantásticos. Ela bateu no menino do iFood, Nossa. misericórdia, para. Sim. Né? Essa Nossa. E tecla, insanidade Ela alega mental, insanidade, sim. ela... Nossa, quase falei loucura aqui, mas enfim. Ai, nossa, essa pergunta é uma pergunta Me muito boa. responde isso. Eu vou responder essa pergunta, inclusive, com uma pauta social, assim, Tá. uma defesa de um cenário que vem acontecendo em Salvador e eu acredito que vai acontecer em outras cidades do Brasil, muito triste, que é o seguinte. Uma situação como essa, que um indivíduo supostamente, por exemplo, cometeu um crime psicótico, leia-se fora da realidade, né, numa realidade paralela. A psicose é justamente uma cisão da realidade, o indivíduo tem uma vivência que ele considera como verdadeira, ele vive aquilo como realidade. E, obviamente, a gente consegue perceber que não é real, né? É uma sensação de perseguição, por exemplo, enfim. E aí, de repente, o indivíduo psicótico pode achar que está sendo... Vou criar uma situação real. Tá. De um paciente meu lá do Hospital das Clínicas que achava que estava sendo perseguido pela mãe e ele matou a mãe, um paciente de esquizofrenia. Esquizofrenia Isso é super... gravíssimo. Vou fazer uma pausa para dizer que isso é super, super raro, tá? No geral, pacientes de saúde mental são muito menos violentos do que a população não doente mental. Entendi. Então isso é muito raro, mas quando acontece, esses indivíduos precisam, obviamente, passar por uma avaliação especial. E aí existe uma perícia psiquiátrica, uma perícia médica, que a gente faz uma avaliação desses pacientes. No geral, demora pelo menos uns 3 encontros, no mínimo. É muito, muito longo. A gente precisa conversar com a família, com as pessoas que já trataram esse Pra indivíduo, detectar vizinhos. direito. Para entender se, de fato, o cenário do crime foi um cenário que o indivíduo realmente estava acometido pela doença. Uhum. E aí esse indivíduo ele pode realmente ser considerado, por exemplo, inimputável, que é um termo que a gente usa para colocar o indivíduo como, digamos assim,
Ele não tinha juízo crítico de valor para entender o que ele estava fazendo, e aí, antigamente, ele era direcionado para um hospital de custódia. Portanto, esse indivíduo não é considerado preso, ele não vai para a penitenciária. Ele fica num hospital de custódia, de custodiados, para tratamento. Como um manicômio, assim? Pronto, esse é o X da questão. Antigamente, Esse nome, há muito né, que é tempo forte atrás, também, né? isso, esse é um nome que, inclusive, carrega um estigma Horrível, né? terrível. Porque há muito tempo atrás, realmente existiam manicômios distantes das cidades, para, digamos assim, abandonar esses indivíduos. Sim. Hoje não, esses são hospitais de tratamento. Então é um indivíduo que realmente passa por um internamento com acompanhamento psiquiátrico, nutricional, enfim, é um Ótimo. centro de tratamento. O X da questão é justamente esse, é que ainda existe uma visão muito contaminada desses hospitais e uma lei, se eu não me engano, de 2003, chamada Lei Antimanicomial, aqui no Brasil, determina o fechamento desses hospitais. Ah, é? 2003 foi? 2003, e aí veja, quanto tempo depois esses hospitais ainda resistiram, mas por coincidência, por isso que eu achei coincidência que a gente nem conversou isso ontem, esse ano, lá em Salvador, eu não sei como está nas outras cidades, mas saiu uma nota oficial, no Diário Oficial, com uma determinação de fechamento do HCT, do Hospital de Custódia de Salvador. Nossa. Até maio do ano que vem, se eu não me engano, esse hospital vai ser fechado. O CFM, inclusive, lançou uma nota de repúdio a essa atitude, porque isso vai ser um impacto tenebroso. Imagine que esses indivíduos que não têm condição de viver em sociedade, que precisam de tratamento, Deus do céu. não vão Mas ter... Por que vai E fechar? vão ser jogados na E aí, penitenciária, veja, não vão mais pro na teoria, hospital. Aí vai virar uma loucura. Na verdade, na teoria, o que acontece? Na teoria, esses indivíduos deveriam ser direcionados para CAPS. São hoje Centro de Atenção Psicossocial, é como se fosse o braço direito da saúde mental do SUS. Tá. Só que, infelizmente, os CAPS hoje não conseguem abraçar a própria demanda. Quem dirá agora a demanda Meu Deus. desses indivíduos? E por Então, que assim, vai fechar Pois o é, hospital? terrível, porque Mas qual a justificativa? a visão ainda é essa visão muito arcaica de que esses hospitais são ambientes hostis, manicomiais, e não são. Os hospitais hoje em dia são hospitais, inclusive, na verdade, assim, aí vem uma segunda crítica. Talvez eles não sejam tão bons porque não tem investimento adequado. Sim. O que falta nesses hospitais não é uma boa assistência, é estrutura. Investimento. Né? Porque, aí pasmem, existe uma política, não só dessa lei, mas de outras leis, né? Existe uma política antimanicomial muito forte, até no sentido de reduzir o que é dado de verba mesmo do SUS para esses hospitais. Nossa. Então, são hospitais que já recebem menos do que os outros hospitais gerais. Já vai comido, né? Já vai a verba comido. já vem toda comida. Pois né? é. Reduzida e não tem E aí, como. veja, a demanda de saúde mental aumenta, olha que paradoxo. Nossa. E ao passo que isso vem aumentando exponencialmente, a gente está regredindo em outros setores, diminuindo o acesso às... E que, obviamente, quem vai comprometer mais é a população mais carente, né? Quem vai ficar mais comprometida. E aí, enfim, Nossa, um amigo meu brincou, né? Dizendo, vamos virar caos. Califórnia 2, que é você vai andando pelas ruas e vê um monte de doente mental nas ruas, né? Zumbis, assim, as pessoas Pois é. doentes. Porque não tem, infelizmente, Tem de mundo total. não vai ter onde acolher esses indivíduos. E Então, agora, né, cada vez mais o mundo está caminhando para um caos mesmo, assim, né? Desde a pandemia. Então, as coisas estão difíceis de se organizar, falta de emprego. Então, imagina, vai ficar Walking Dead. Pois é, e aí, olha como é triste isso, né? Como é injusto. Se você vai para o setor privado só cresce. Lá em Salvador, os hospitais psiquiátricos estão cada vez, os privados, cada vez melhores, com Aqui mais também. tecnologias, né? O desenvolvimento de práticas integrativas, e a gente já vai para a área da Ana. Já tem ganhado um mercado absurdo nessa parte mais privada, mas a parte SUS vem Gente. né, com esses déficits aí, com E são essas pessoas que dependem do SUS que vivem com a gente na sociedade. Pois é. Né? Que estão ali trabalhando, fazendo o corre do dia a dia, Pois né? É muito As pessoas triste. que dependem. E as práticas integrativas nesse processo poderiam até Isso que eu somar ia e perguntar, ajudar. existe prática integrativa Já na penitenciária? não existe no SUS, né? Ah. Hoje já faz parte, as PICs já estão no SUS, mas nem todo mundo tem acesso. Sim. Mas poderia ser uma ferramenta até para essa problemática que as CAPs não dão conta do recado se a gente unisse os profissionais de práticas integrativas, que é o que a gente até faz em consultório, né? A gente associa o Henrique, quando ele vê que um paciente dele tem a necessidade de trazer uma prática para a vida dele, aí ele me chama
E da mesma forma eu conduzo o meu paciente quando eu vejo que só com as práticas integrativas, né, a gente não teria uma resposta e que precisa do olhar psiquiátrico. Normalmente o paciente ele até tem uma certa defesa, resistência, porque quando você fala, você já avaliou com psiquiatra, então a pessoa já não gosta, porque muitas vezes ela vai ali buscar o alternativo. Sim. E ela acha que o alternativo abstém ela de fazer terapia, de passar com uma avaliação psiquiátrica, sim, e é um conjunto, né? Na verdade, eles têm o trabalho psiquiátrico, mas se todos os médicos hoje entendessem que as práticas integrativas é como se fosse uma extensão do trabalho dele, né? Porque quem assiste somos nós, sim, terapeutas profissionais, exatamente, das práticas. Não é à toa que né? Complementares no final, exato, né? Complementam o trabalho deles, porque eles fazem humano, a consulta, né? Mas o dia a dia do paciente é comigo. A rotina, você não passa no psiquiatra todos os dias. Não mesmo, nem toda semana. Né? Nem toda mesmo. Semana, é mês em mês, 2 em 2 meses, e olha lá, né? Então, a rotina daquele paciente na clínica é comigo, né? E eu vou dando os feedbacks de evoluções, observando o dia a dia. O paciente, sim, que está usando alguma medicação, os possíveis efeitos, ajudando no ajuste de, sim, dose, sim, na observação de efeitos colaterais. É nesse tratamento, né, que eu acredito, de exato, equipe, sabe? Evitando, sim, que o paciente, exatamente, desista, né? Muitos pacientes dele me ligam, que são meus também, né? A gente tem os pacientes em comum e aí fala, nossa, eu tô passando mal. E aí eu acalmo, mas aí dou um feedback, olha, paciente X não tá... Tá precisando ajustar porque não tá legal. Isso. Então, assim, a gente vê que é uma soma totalmente essencial, né? E que, infelizmente, no SUS ainda não tem esse abraço maravilhoso. Assim, esse meu discurso, pelo amor de Deus, não é um discurso anti-CAPS. Muito pelo contrário, os CAPS são vitais. Sim. No entanto, a gente tem que entender que não é suficiente. Eles não são suficientes. Então, a gente precisa de uma atenção terceirizada mais especializada. Os hospitais estão aí para isso. O hospital psiquiátrico não é mais manicômio, né? São centros de tratamento muito, muito bons, né? O hospital que eu trabalhava lá de referência, que é o Hospital das Clínicas, é super pioneiro em, inclusive, uma série de questões. A própria cetamina, que a gente vai discutir, é uma questão, né? Quero muito falar disso. Sim, então, assim, de uma maneira geral, eu acho que se a gente conseguisse ter essa visão, né, integrativa, complementar, que é uma visão multiprofissional, justamente como você estava falando, né? O que você acredita é uma equipe multi. Que é uma visão multiprofissional, seria assim muito tratada, mais tranquilo. Pois seria muito melhor. Eu tive uma equipe, né, digamos assim, era minha psiquiatra com a psicóloga. E lá no presídio é assim. Lá no presídio tem psicólogo, também? Sim. Aí isso que eu ia te perguntar. Tem. E você acha que cabe dentro da penitenciária as terapias integrativas? Não só cabe, como aí vem um dedo já nosso, eu digo meu, de Ivete, dos psiquiatras lá. A gente tem tentado, junto ao Ministério Público, desenvolver ações, né, que são ações não só do ponto de vista educacional, de passar informações para essa população sobre saúde mental, mas algumas ações que bebem da PICS, né, de técnicas de respiração, de rodas de conversação. Então a gente tem alguns grupos lá, um grupo, por exemplo, yoga, meditação, isso, de meditação. Fundamental. A gente tem um grupo lá, que é um grupo da população LGBTQIA+, que é um grupo da população trans, de acolhimento dessa população. Olha que incrível. E aí a gente fez todo um processo educacional mesmo, com a rede das penitenciárias, dos agentes, etc., para tratarem esses indivíduos pelo nome social, né, para ter todo um respeito à integridade desses indivíduos. Essa comunidade sofre pois muito. É. Você até comentou, né, antes da gente começar a gravar, você disse que, né, que a maioria dos crimes... Sim. Fala isso. Doutor. Então, o que acontece? Isso é super curioso. Eu estou, inclusive, pensando em iniciar um projeto de pesquisa no presídio para relacionar esses aspectos dos crimes que são cometidos com questões sociodemográficas, algumas questões de prontuário, enfim. E hoje, a grande maioria dos crimes que são cometidos pela população LGBTQIA+, eu vou dizer para você que quase 100%,
são crimes marginalizantes, não são crimes de violência. Os crimes de violência são majoritariamente cometidos por heterossexuais. A população LGBTQIA+... De preconceito mesmo. Pois é. Preconceito. Tipo, não quero que você exista, pô. A população LGBTQIA+, já é muito menor do que a população heterossexual na cadeia. Então, assim, a proporção é absurda. Ah, tá. Né? Tem muito mais heterossexual preso do que essa população LGBTQIA+. E quando a gente compara os crimes, de uma forma geral, crimes violentos são muito mais associados à população heterossexual do que à população LGBTQIA+. Que já é uma população marginalizada. Eles são né? vítimas são só. Exatamente, vítimas de uma Reféns sociedade de uma muito sociedade... preconceituosa, que são abandonados às vezes, que vivem um cenário de prostituição, que vivem um cenário de exposição a drogas, enfim. Muito precoce. E, por conta disso, acabam sendo presos por esses crimes, são crimes ditos marginalizantes. E talvez crimes que eles nem queriam estar cometendo, Pois né? é. Porque vem da família. São assujeitados, de certa forma, manda né? embora de casa. Aí, na sociedade, as pessoas não querem contratar para o trabalho, Não né? tem acolhimento. Se você está numa cidade grande, assim, cosmopolita, até tem um pouquinho, uma cabeça melhor. Mas aí você sai de Rio, São Paulo, grandes capitais, e aí? Exatamente. Eu sei como é que é. Eu frequento o interior, eu vejo a cabeça das pessoas, Exato. né? Então, eu não sabia disso, esse dado que você deu, que é extremamente importante as pessoas saberem, Sim. né? Porque eles são realmente vítimas, os LGBTQIA+, vítima total. Sim. E a maioria são os héteros. Pois é. Isso é um dado absurdo. Pois é. E é uma coisa que não é discutida direito, né? Então, assim, imagine, se eles já são marginalizados fora da cadeia, imagine dentro. Tem né? muito na cadeia? Aí, hoje, a gente já tem todo um trabalho com essa população, né? A gente tem essas rodas de conversa. Hoje, eles não são presos com outros presos, eles são presos entre eles. Pois é. Eles são presos entre eles, justamente para poder diminuir, né? Exatamente a exposição, né? Porque imagina, antigamente eles passavam por muita violência sexual. Né? Imagina, e mistura com a maioria. Que não entende, não que compreende. Até levou ele a cometer o crime que faz complexo, ele estar ali. Super né? complexo. Então hoje eles ficam em celas separadas. A gente tenta fazer esse esforço para separar Isso lá em eles. Salvador, Lá em Salvador. Mas no geral... Toda essa realidade é em Salvador. Eu não sei dizer como é no resto do Brasil. Não sei que mesmo. Coisa, né? Mas eu espero que estejam bebendo um pouco dessa fonte nova, porque é algo que vem surgindo, esse movimento de ganhar mais consciência, de ter mais conhecimento, né? De se deslocar um pouco dessas visões preconceituosas. Vem acontecendo mais nos últimos anos, né? E eu espero que as outras penitenciárias também estejam bebendo dessa fonte também. Doutor, me fala uma coisa, que as pessoas têm muito preconceito e se assustam quando a gente fala de tratamento de eletrochoque, sim. que é convulsoterapia. Eletroconvulsoterapia. Isso, é um nome super complicado. Porque hoje você fala, as pessoas falam, que horror! Sim. Só que eu li muitas matérias. É fantástico. Trazendo mostrando o benefício. Só que Sim. a gente vê em filme e é um pouco uma imagem difícil de você olhar. Sim. E eu queria que você falasse isso. Existe ainda esse tratamento? Existe e é um tratamento maravilhoso quando bem indicado. O que acontece? A eletroconvulsoterapia, eu vou chamar de ECT, para não ficar falando esse nome gigantesco o tempo inteiro. O ECT, ele surgiu mais ou menos na década de 40, 1938, se eu não me engano, algo muito próximo disso. E nessa época, era uma época que não existia anestesia. Então, era um procedimento que, mesmo sem anestesia, quando era realizado, já tinham resultados muito bons nessa época. Então, por isso a insistência de fazer o procedimento. Mas que ganhou um estigma muito grande, porque, basicamente, o que o procedimento faz hoje, sob anestesia, mas administrar uma corrente elétrica de super baixa voltagem, é muito menos, por exemplo, do que aquele choque que dão para reanimação cardiopulmonar. E essa estimulação, ela deflagra uma crise convulsiva. Então, o indivíduo convulsiona durante um período, mas obviamente que num ambiente super controlado. E aí, depois da sessão, algumas sessões, na verdade, né, não necessariamente a primeira, a gente começa a observar a evolução e melhora. Como nessa época não existia anestesia e não existiam na anestesia medicações para fazer com que o indivíduo não ficasse se batendo, então
a visão era muito grotesca. Sim. Eram pacientes que ficavam amarrados para poder não ficar se batendo. E eles, de certa forma, provavelmente sentiam muita dor, enfim, porque não tinha anestesia. É geral? Anestesia geral. E aí, veja... Então ele fica até inconsciente, não Fica tem esse trauma. inconsciente. Hoje, eu vou chegar em como é hoje, porque é completamente diferente. É importante. Nessa época, ainda tinha um outro detalhe, assim, a gente tem essa visão muito estigmatizada do ECT, mas vale lembrar que também aconteciam cirurgias sem anestesia. E a gente não critica tanto. Exatamente. O X da questão, e aí vem um comentário seu que foi muito bem pontuado, é essa visão hollywoodiana, infelizmente, né, dos filmes, né? Que acabaram... Foi isso que, de fato, estigmatizou o procedimento. Porque antigamente tinha muito procedimento absurdo que era feito e que não era trazido dessa forma nos filmes. E aí, quando a anestesia surgiu na medicina, que é, inclusive, muito recente, mudou tudo, né? Então, hoje o procedimento ele é feito com um bloqueador neuromuscular, ou seja, com uma medicação que faz com que o indivíduo não fique se batendo, ele fica com o músculo totalmente relaxado, e aí o indivíduo faz a gente coloca um manguito de... aquele medidor de pressão, tensiômetro, num pedaço geralmente no pé, enfim, em algum pedaço do membro do indivíduo, para impedir que a medicação chegue só nesse membro. Então a gente só vê, por exemplo, o pezinho balançando da convulsão, o resto do corpo fica paradinho. O indivíduo, ele está inconsciente porque é anestesia geral, então ele não sente absolutamente nada. É um procedimento super rápido, muito, muito rápido. Assim, do início ao fim, né? 10 minutinhos. O procedimento, assim, é menos de um minuto. Mas até preparar, fazer anestesia, etc., é uma média de 10 minutinhos. 10 minutos esse tratamento. Isso, todo geral, assim, uma sessão. Ou seja, é uma coisa relativamente rápida, tranquila. E os choquinhos, vou falar choques, não sei se eles são vários? Não, é uma estimulação só, a gente aplica uma estimulação só. Uma descarga. E isso deflagra a convulsão. Para vocês, eles têm que ter a convulsão? Tem que ter a convulsão. Tá. A gente calcula o tempo de convulsão para ter a resposta. E aí, existem algumas indicações muito precisas para esse tratamento, né? Talvez a indicação mais comum e a mais importante é o paciente com depressão refratária. Então, aquele paciente que não está respondendo ao tratamento convencional, que é refratário às medicações, ele tem como uma das opções de tratamento o ECT e é fantástico. Eu vi muita coisa sobre isso. Muito, muito bom. Assim, quando bem indicado, é maravilhoso. Existe indicação também para esquizofrenia refratária, né? Os pacientes que têm esquizofrenia, que não estão respondendo também a medicações, a gente pode lançar mão do ECT. E algumas outras indicações específicas, assim, da psiquiatria. Mas, assim, é um tratamento maravilhoso. É um estigma, então, é só criado, um estigma, né? carregado que... eu vou dizer para você que é como se você estivesse fazendo... Imagine que se você fosse fazer endoscopia no passado, enfiar uma mangueira em você sem anestesia, ia ser absurdo. Sim, mas não existia, mas ia ser um absurdo. A minha mãe comentou outro dia, ela falou assim, fazia 30 anos que ela não fazia uma endoscopia, né? E ela tava assim, ai meu Deus, eu fiquei tão traumatizada. Eu falei, mãe, mudou tudo. Mudou tudo. Porque ela conta em detalhes, há 30 anos. Como era? Ela falou, Luciana, enfiava uma mangueira preta, grossa, e tuchando na garganta. Pois é, botava um anestésico local aqui pra pessoa sentir, mãe, enfim. Você não tem noção, mãe, você vai querer fazer sempre. Minha irmã fala, eu adoro. Eu vou lá, aqueles 15 minutinhos, eu fico ótima, durmo um pouquinho. E aí minha mãe estava muito tensa. Então é o que você está dizendo, né? Mudou muita coisa. Muito. E não é só no eletrochoque que causa aquela imagem horrorosa, né? Imagina se a gente estivesse assistindo uma imagem, 30 anos, você... Fazendo, pois é, exatamente. Socando lá a mangueira preta. Seria também, né, um tabu. As cirurgias, antigamente, abria o indivíduo com ETA, aí o indivíduo começava a acordar na cirurgia, sentir dor, aí ETA de novo, enfim. Não, gente, eu vi um episódio da A Coroa do Dragão, é isso? Que é, enfim, uma série onde a mulher do rei estava grávida. E o bebê não estava encaixado. E naquela época, 1800 e bolinha, naquela época vinha um médico, mas era um médico só de... E ele falava assim, não, já dei todas as papoulas, não posso dar mais as sementes, né? E a gente vai ter que abrir. E abria mesmo, a mulher daqui até a barriga, só uma pessoa vai se salvar, que é o bebê. A mulher vai morrer. Aí o rei falou, por quê? Porque ela vai ter uma hemorragia absurda. Pois é. E aí, abrimos ou não abrimos? Entende? Aquilo, para mim, foi traumatizante. Então, né, hoje,
o mesmo estigma. Exatamente, a né? mesma De uma coisa. mulher. Perfeito. Quantas mulheres devem ter morrido, Pois é. né? Porque o bebê não encaixou, não podia, não conseguia ter o filho. Sim. Então, eu acho que, assim, a evolução tem, a medicina é fantástica, mas essa era uma dúvida que eu tinha de eletrochoque. Quando eu comento, as pessoas, nossa, é um horror, né? E aí eu comecei a pegar matérias para me informar. Eu falei, gente, mas os profissionais dizem que dá um resultado maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E agora, então, que é indolor, né? Que o paciente não fica traumatizado. Não, de forma alguma. Não Sente sente nada, dor. Nada. E para vocês é um resultado... Fantástico. Tudo Às tem vezes evoluído, melhor né? que remédio? E as Então, alternativas também, Às né? vezes melhor que remédio. Olha. Na medicina tem um dado em pesquisa que a gente chama número necessário para tratar, NNT. Como que é? Número necessário para tratar, que é mais ou menos o seguinte: para quantas pessoas, por exemplo, eu preciso dar um remédio X para que uma se beneficie? Então, digamos que o número necessário para tratar de um remédio seja 30. Então, eu preciso dar para 30 pessoas um remédio para que uma se beneficie. Veja como isso é complexo. Nossa. No geral, a maioria das medicações tem NNTs próximas disso aí, 20, 30, enfim. Tem algumas que tem mais, outras menos. O ECT, eu não vou te dizer com precisão, porque eu não estou atualizado nisso, mas tem um NNT muito menor. É um dos melhores NNTs que a gente tem na psiquiatria. Que coisa. Só para você ter ideia. Então, assim, a gente precisa de uma quantidade muito pouca de indivíduos para a gente fazer a intervenção e o indivíduo ter a resposta. Então, assim, é realmente um tratamento, quando indicado, fantástico. E os pacientes aceitam tranquilamente ou vêm com esse estigma? Tem um paciente que me marcou muito lá no Hospital das Clínicas, que a gente também faz eletroconvulsoterapia. E aí, ele era um paciente propaganda da ECT, era uma figura. Porque era um paciente que ele fez, o tratamento mudou a vida dele, né? Ele fez o tratamento, ele era uma coisa antes do tratamento e outra depois. Melhor, e aí, né? Muito melhor, Ave Maria, disparado. E aí, assim, ele era uma pessoa que entrava na enfermaria e quem tinha qualquer dúvida, porque a gente explica pra família, né? E explica como é o tratamento. Ele mesmo já parava e falava, ó, era palestrinha, sabe? É fantástico, ótimo. não tenham medo, é tranquilo e tudo mais. Então, assim, de uma maneira geral, quem começa a fazer, quem aceita e faz a primeira sessão, entende que é tranquilo e faz o tratamento numa boa. Então é mais fácil até, um estigma que lá dentro com o paciente... A gente consegue, conversando, inúmeros explicando. tratamentos, né? A gente passa pelo mesmo, né? Esse estigma, as Sim. crenças que são passadas de Imagino. gerações para gerações. Essa questão hollywoodiana de tudo. Como eu tinha essa dúvida do policial estar presente numa sessão Exatamente. dentro de uma penitenciária, é o que eu via. Sim, Né? É o que a gente vê em filme. Essas séries de... Se a vida imita a arte imita a vida. As séries de crime, é o que a gente né? vê. Era assim, né? o policial, na maior parte, Sim. dentro, e a pessoa nem fala nada, porque quando não tinha um policial, era um monte de câmeras, né? Sim. Tipo, como a gente está aqui no estúdio, e os policiais ficavam na salinha É mesmo. assistindo a reação do paciente, Isso. né? E nesses filmes, assim, o paciente está sempre preso na mesa, Algemado, coisa bem assustadora, né? Isso, Uma às vezes imagem, algemado assim, no Não é pé. assim, não impactante. necessariamente o indivíduo está algemado em algum lugar e também... Fora também as cenas, né? Porque nos filmes mostra os presos violentos, Agitados, agredindo, não é agitado, bem assim. quebrando Aí a gente tudo. acredita, Definitivamente não é assim. Doutor Henrique e doutora Ana, esse assunto é muito maravilhoso, tudo que vocês estão trazendo. Eu quero fazer um outro episódio para a gente entrar no outro tema que vocês trouxeram, que é a cetamina e a olha, só trava-língua, hein? Psilocibina. Psilocibina. Isso. Então, eu acho que tem muita informação para as pessoas entenderem e também para a gente falar da cannabis medicinal também no tratamento da saúde mental, né, que eu acho muito importante. E a doutora também disse que a gente já fabrica isso aqui dentro. Então, a gente vai ter, na próxima semana, a gente vai ter a continuação desse nosso papo, que é extremamente fundamental. Então, eu deixo aqui para vocês um beijo e eles voltam na próxima semana para falar desses temas. Um beijo.